amigos queridos, que alegria estarmos aqui reunidos. Hoje nós vamos começar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e a mim coube a parte de ficar com a introdução do item 1 ao item 4. Para quem não me conhece, eu sou Barbarella Cavalcante, estaremos juntos nessa aula. E para a gente começar, vamos recordar. Para isso vamos lembrar, que nós aqui na casa nós estudamos 5 livros e o Evangelho é o terceiro livro da codificação publicado por Kardec em 1864. E aí nós vemos que tivemos ao longo do tempo muitas capas do livro, e se a gente for procurar na internet nós vamos encontrar outras tantas. E logo no início, Kardec vai nos dar uma breve explicaçãozinha do que a gente vai encontrar nesse livro. Ele diz o seguinte para a gente, que nesse livro a gente vai encontrar as explicações das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Então, nós vemos que, logo de cara, Kardec já está dizendo para a gente que esse é um manual de consolo, um manual que a gente vai abrir e que a gente vai conseguir lidar com esses desafios da nossa vida. Logo de cara, Kardec nos chama atenção para isso. Depois, tem uma frase emblemática que todos nós conhecemos e que não poderíamos deixar de citá-la aqui, que é aquela frase que nós já conhecemos, que diz o seguinte: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Nos chamando a atenção para essa questão de que a nossa fé, embora seja daquilo que a gente não consiga ver, ela tem que ser pautada na razão. Do contrário, a gente pode correr o risco de sermos enganados, de repente chegarmos a um fanatismo, e a gente sabe que qualquer extremo ele não é saudável. Então Kardec fala o seguinte: tenha fé, acredite, mas vamos sempre nos indagar a nossa razão para a gente não incorrer em erros. Tranquilo? E aí depois ele vai falar o seguinte, que na introdução ele vai dizer o seguinte, que se a gente fosse dividir a vida do Cristo em 5 tópicos, em 5 partes principais, é assim que ele divide didaticamente para nós, ele diz o seguinte: nós teríamos os atos comuns da vida do Cristo, O que seria um ato comum da vida de qualquer um? É aquilo que todo mundo passa, você nasce, cresce, uns casam, outros não casam, enfim, envelhece e morre, é o ciclo natural da vida. Os milagres, que nós sabemos que é um ponto de discordância em muitas religiões. E aí, Jesus fez ou não fez milagre? O milagre existe ou não existe? Não só em religiões, mas no mundo de uma forma geral. As profecias, que são aquelas promessas, será que vai se cumprir? Será que não vai? As palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja, e aí é voltado para aquilo que a igreja e outras religiões, acredito, Kardec diz que algumas dessas passagens serviram para isso. E aí ele fala de uma outra questão, que é o quê? O ensino moral. Então ele diz o seguinte: das matérias do Evangelho, nós poderíamos dividir dessas 5 formas. Só que aí ele vai trazer uma coisa para a gente, Ele vai dizer o seguinte: mas afinal de contas, qual é o objetivo? O que a gente vai fazer nessa obra? Isso é o que ele vai falar para a gente. Mas antes da gente entrar nessa questão do que Kardec vai se ater verdadeiramente no Evangelho, ele traz um prefácio para a gente, realizado pelo Espírito da Verdade. E aí é muito interessante, é bom que a gente traga algumas questões, porque o prefácio é o quê? O que vem antes, É o que traz aquela deixa do livro. Então é importante que a gente esmiuce alguns pedaços, porque eles vão nos seguir, não só ao longo do Evangelho, mas que traz uma base do que a gente espera desse livro, e mais do que isso, da doutrina espírita de uma forma geral. E aí o Espírito da Verdade, a gente trouxe alguns trechos para a gente esmiuçar o que o Espírito da Verdade fala. A primeira coisa que o Espírito da Verdade nos diz é que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, com o imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Então, a primeira coisa que o Espírito da Verdade está dizendo para a gente aqui, primeiro, que o Evangelho não foi escrito ao acaso, que a doutrina espírita não chegou por vontade dos espíritos, mas recebendo uma ordem de comando, ou seja, com a permissão de Deus e na vontade de Deus.
E aí ele diz outra coisa, né? Que agora chegou o tempo das coisas serem restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Porque nós sabemos que cada coisa tem seu tempo. Assim também foi o Evangelho, tanto que não foi a primeira obra, e Kardec vai falar mais sobre isso, né? E em outras obras ele também fala sobre isso. Tanto que não tinha esse nome, o Evangelho, né? Ele tinha um outro nome que depois passou esse Evangelho, porque ele entendeu a questão do propósito desse livro. Então, são chegados esses tempos, né? O tempo o quê? Da gente levantar esse véu e vir trazer a realidade, só que os espíritos são muito generosos, né? Eles trouxeram aqui uma questão moral. Vamos levantar o véu das questões morais, que nós vamos falar mais um pouquinho. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós, ou seja, ninguém está sozinho. E nós, depois do livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns especialmente, né, nós vemos que de fato nós não estamos sozinhos. Mas ele traz um ensinamento, porque não era só falar que são vozes do céu, que nós seremos comunicados, que essas vozes vão soprar em todo o universo e nós vamos adentrar mais a isso no próximo tópico. Era mais do que isso, né? É nós não esquecermos de que não vai adiantar nada disso se nós não praticarmos o amor uns aos outros. E aí ele chama isso pra gente e fala: amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino do céu. E aí ele coloca assim, dá uma ajudinha também pra gente, o seguinte: não adianta também amar, né? Não é só amar, e não é só amar da boca para fora, que ao longo do Evangelho vamos falar muito sobre isso também. Mas é fazendo a vontade do Pai, né? Porque a nossa vontade tem que concordar com a vontade de Deus. E nós sabemos qual é. A gente não precisa que os espíritos soprem nos nossos ouvidos, falem diretamente, ou melhor dizendo, né? Porque soprar fatalmente fazem bastante, mas nos intuindo, né? Nos auxiliando. Mas no sentido aqui da gente quando a gente olha para a gente sabe qual é o certo. A nossa consciência, né? Deus nos deu um bom código moral, que é a nossa consciência. E aí, né, o que ele fala pra gente, né? Ele fala primeiro essa questão moral, que ele vai se ater às questões morais. E por que ele se atém às questões morais? Porque Kardec vai dizer o seguinte pra gente, pensa comigo. A gente pode discutir se houve ou se não houve milagre, a gente pode discutir se Jesus teve um corpo ou se não teve, a gente discute muitas coisas, né? As pessoas falam muitas coisas. Algumas religiões, se ele foi ou não concebido, enfim, tem muitas polêmicas e Kardec aqui ele não vai se ater a essas polêmicas. Ele está dizendo o seguinte para a gente: pega a moral. O que seria a moral? Em qualquer religião, vamos dizer assim, dentro do cristianismo, ou a gente pode arriscar até em outras religiões, você não ouve dizer que a gente tem que respeitar os outros, que nós precisamos amar as pessoas? De repente não com essas palavras, mas se a gente pegar a essência, nós vamos ver que tem um cunho moral, e o cunho moral tem essas particularidades. E é o que Kardec vai dizer para a gente, que nós vamos nos ater a essas questões morais. Só que ele traz alguns pontos para a gente. Ele diz o seguinte: mas mesmo assim, por que ele diz que a gente vai ficar nas questões morais? Porque quando a gente pega num todo, a gente vê que, às vezes, nas passagens bíblicas, nós temos um difícil entendimento. Nem todo mundo, às vezes, consegue entender. E isso a gente está falando há anos atrás, mas se a gente for pegar ainda hoje, tem muitas pessoas que têm dificuldades, né? Até porque tem uns que têm mais facilidade na questão alegórica, tem outros que não. Só que até na questão alegórica que ele coloca, né, das formas alegóricas e místicas, a gente observa que em alguns casos, já repararam que às vezes a forma como a gente interpreta tem muito a ver com a nossa experiência de vida? Então a forma como eu interpreto não é a forma que o outro interpreta, que não é igual que o outro interpreta. E por quê? Porque está ligado às nossas experiências. E já repararam também que, às vezes, nós mesmos mudamos o nosso entendimento? E exatamente isso que Kardec está dizendo para a gente. Né? Que essas formas alegóricas, às vezes, elas tornam difícil a compreensão para algumas pessoas. E ele diz o seguinte, né? Que algumas pessoas também acabam confiando tanto no que ouve, que a gente se torna papagaio, a gente vai repetindo. A gente confia no que os outros dizem, mas a gente esquece de estudar. Então ele diz que é um outro ponto também que é difícil e que ele foi percebendo as dificuldades. E aí eles falam o seguinte: tudo bem,
realmente às vezes é difícil o entendimento, tem uma forma alegórica, aí foram tentar melhorar. Só que ainda assim, ele diz o seguinte que eu achei muito legal, eles falam assim, que quando você faz as atualizações, se tira a ingenuidade que dá encanto e autenticidade. Achei muito bonita essa frase. Perdendo uma parte do seu valor e do seu interesse. E isso é tão interessante, porque se você estiver aí pegando a Bíblia, né, nesse caso, quando eu pego uma Bíblia atualizada dos dias de hoje, né, eu tenho muita dificuldade de entender realmente, porque eu consigo entender exatamente o que Kardec quis dizer. Porque eu leio e falo assim, nossa, mas não tá tão estranho esse negócio, quando você está acostumada com as versões anteriores. É óbvio, de repente, para quem não tem o hábito de ler a Bíblia, vai ler ali e de repente vai ter dificuldade na outra. Mas nós sabemos que numa tradução, às vezes a palavra que você usa traz muita diferença. E quando você traz para os dias atuais, você dá essa diferença. Se você não fez essa experiência, pega uma que chamam Bíblias odiernas. Pega uma que você já tem em casa aí mais antiga, ou se você tem uma nova e não tem uma antiga, faça esse comparativo. Você vai encontrar alguém que tenha, você vai perceber do que a gente está falando, e Kardec já dizia isso lá atrás, porque Kardec era o cara, né? Vamos continuar. E aí, o que ele fala? Que ele, nessa obra, então, ele vai reunir trechos que podem constituir propriamente um código de moral universal, sem distinção de cultos. Ou seja, Kardec está dizendo o seguinte, olha, eu não estou aqui, a gente não está aqui hoje no Evangelho para falar de certo e de errado e das questões polêmicas. Vamos focar no que importa? Se você é cristão, o que mais importa de tudo? É o que Jesus ensinou para a gente. Na última linha é o seguinte, você está amando como você deveria? Você está respeitando? Você está se consolando? Você entende qual é a proposta do consolo? E é disso que Kardec está dizendo aqui para a gente. E aí ele diz o seguinte, que para pegar essas passagens, ele suprimiu, né, as coisas que estavam estranhas ao assunto. Vamos supor, tem uma passagem, aí fala lá, Jesus, estavam desesperados, foi no caminho, e aí Jesus falou de repente lá, né, vamos pegar da mulher adúltera, atire a primeira pedra. Aí vamos supor que nesse trecho, Jesus tenha se dirigido. Isso é importante que ele foi lá, se levantou, estava onde, não sei com quem? Não. Ele vai pegar a parte moral. Então, o que não vai comprometer o entendimento, mas que vai chegar no âmago da questão moral, é ali que Kardec vai focar no Evangelho, nessas passagens bíblicas. E aí ele falou o seguinte, que foi um termo que ele usou que a gente trouxe, que ele respeitou escrupulosamente. Sabe aquela coisa escrupulosa assim, no detalhe, na riqueza, na verdade, né, com afinco. É isso, ele fez dessa maneira. Ele foi lá e se ateve à tradução original de Saci, me perdoe se eu não tiver pronunciado certo, assim como a divisão por versículos. Mas ele suprimiu, a gente vai ver isso ao longo do Evangelho. Mas se você tiver dúvida, ele mesmo diz. Se você for lá na Bíblia, você vai pegar o trecho. E fatalmente, em alguns momentos nas nossas aulas, nós vamos trazer esses textos para contextualizar, né, focando, óbvio, na moral, mas contextualizando também o panorama, porque é interessante. Kardec até faz isso mais à frente um pouquinho também. E aí ele diz o seguinte também, que ele não se prendeu às questões cronológicas. Então você não vai ver no Evangelho uma divisão, nesses capítulos aqui da gente, ligada assim, primeiro foi essa passagem, está no capítulo 5, depois a gente tem capítulo 6, depois a gente tem o 7. Não, ele não fez nada disso. Ele agrupou por tema. Então, se você quiser ouvir sobre amor ao próximo, tem um capítulo e lá terão as passagens relevantes para falar sobre amor ao próximo. Você quer falar de perdão e assim por diante. É isso que ele está explicando para a gente. E aí foi que a gente falou, olha, ele colocou... E por que ele fez isso, né? Ele diz o seguinte, se você achar conveniente, né? Ele falou, porque isso não é relevante, mas se você achar conveniente, conforme a gente disse, vai lá, tem lá dizendo, né, como um bom pedagogo que era, Kardec, o capítulo, da onde ele tirou, você vai lá e lê tudo se você sentir necessidade. E aí, o que ele fala mais? Além disso, nós também trouxemos, né, as instruções escolhidas, né, ditadas pelos Espíritos. Então, nós vamos ver que no Evangelho você vai ter, tem uma divisão, né? As passagens,
os comentários, o estudo propriamente, né, daquelas passagens, e depois a instrução dos espíritos. É isso que ele está dizendo para a gente. Então aqui, nessa introdução, Kardec está mostrando como o trabalho vai se apresentar ao longo no decorrer, né, do livro. E aí ele falou, o que ele falou para a gente, né? Que elas foram selecionadas, essas mensagens, entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversos países. Por que Kardec chama a atenção da gente para isso? Porque ele quer dizer o seguinte, eu não peguei as que eu achei legal. E ele vai esmiuçar mais um pouquinho isso. Eu peguei aquelas que tinham concordância, universalidade, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Mas ele está mostrando o seguinte, não fiz do meu jeito, eu fiz com critério, teve uma didática e um estudo para eu fazer isso. E aí ele falou o seguinte, outra coisa que ele falou foi o seguinte, não coloquei o nome dos médios na maioria dos casos, porque isso não é relevante. Porque aí ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim, o valor das comunicações não aumenta em nada o mérito pessoal do médium. Olha que coisa interessante, né? Os médios maduros. E às vezes a gente fica preocupado em ser alguma coisa, né? Quando na verdade uma característica dos espíritos mais elevados é que isso não é o importante é que a mensagem fique e que a gente realmente consiga aplicá-la. E é isso que ele está dizendo aqui, né? Porque, e mais do que isso, que eles entendem, né, que eles prestam apenas o seu concurso mecânico, eles são instrumentos. Porque a mensagem não é deles, né? Vem de outros espíritos. E aí ele diz mais o seguinte, para a gente não ter dúvidas da qualidade das mensagens, porque Kardec era assim, né? Vamos explicar tudinho, porque o combinado não sai caro. Naquela época, se existisse essa máxima, fatalmente Kardec usaria. Ele fala o seguinte, se fosse o único homem, saberíamos que sozinho, né? A gente sabe que nenhum homem sozinho possui verdades absolutas. Então, seria mais complicado. E ainda assim, se fosse um único homem, como é que ele ia garantir, né, a origem? Seria difícil convencer a todo mundo. Ele até diz lá, você pode até convencer alguns próximos, mas todo mundo, improvável que isso aconteça. Por que a espiritualidade realizou pelos espíritos, né? Porque a intenção é ser rápido, autêntico e sem privilégios exclusivos. E para mostrar o seguinte também, que quando você tem essa universalidade, que é um termo que ele vai usar, né? Você tem a capacidade, a menor probabilidade de você ser enganado, que é o que ele vai dizer. Um homem pode ser enganado, mas milhares, é pouco provável que isso aconteça, né? E por também surgir em vários locais, fica difícil você calar essa voz. Porque um homem você pode matar, matou a voz, matou a causa, extinguiu. E aí quando você tem milhares de espíritos falando, você consegue fazer isso? Primeiro, como é que você mata espírito? Detalhe importante. Já está morto o corpo físico, né? Então é mais uma questão para a gente observar. E aí outra coisa que ele traz para a gente o seguinte, para ressaltar o seguinte, nesse compasso, né, nessa toada, o espiritismo não tem nacionalidade. Ele independe de cultos particulares. Ele não é imposto por nenhuma classe social, que é uma coisa interessante, a gente pode achar que é do passado, mas não é, a gente ainda vê isso hoje em dia, né? É um livro de 1864, mas a gente vê que tem realidades que a gente percebe ainda hoje, né? Falando dessa questão do conteúdo, porque a matéria em si é atualizada sempre, né? Porque moral a gente está aí tentando, vai ler o Evangelho 10.000 vezes e ainda vai ficar com dificuldade, porque é difícil colocar aquilo tudo em prática, né? Mas a gente está tentando. E aí ele fala o seguinte, mais do que isso, né? Com os espíritos, qualquer um pode ser instruído. Por quê? Desencarnado, você pode falar com o seu ente querido. É uma outra coisa também que ele chama a atenção para a gente, para os espíritos. E aí ele falou outra coisa. Quando você tem o auxílio da imprensa, né? Mesmo assim é difícil divulgar, mesmo com a internet hoje em dia. Agora, quando você tem... Hoje em dia seria talvez mais fácil, mas naquela época, né? A imprensa ainda assim demorava, né? Como ele ia precisar que ele falar de várias gentes, de muito tempo, melhor dizendo, corrigindo, né? De muito tempo para conseguir fazer com que a doutrina se propagasse, né? E aí ele fala o seguinte, eu fico lembrando exatamente como se fosse a televisão, né? Você liga a televisão e está lá instantânea. As vozes dos espíritos naquela época é isso, é instantâneo, né? Vários pontos do globo acontecendo. Então, e aí Kardec, para fazer essa questão, ele já explicou algumas coisas pra gente, ele vai explicar mais um pouquinho. Aí ele diz o seguinte,
Já que você sabe que as comunicações são feitas por diversos espíritos, porque ele falou, é universal, eu falo com quem eu quiser, então, ainda assim, eu preciso o quê? De um crivo. Então, ele está dizendo assim, não é simplesmente aceitar uma mensagem. Eu sei que os espíritos existem, mas a gente tem que ir um pouquinho mais além. Ele fala o seguinte, primeira coisa que a gente vai fazer, use a razão. E aí ele complementa. Em tudo que vem dos espíritos, use a razão, né? Toda teoria em contradição manifesta com bom senso, com uma lógica rigorosa, com os dados positivos que possuímos, por mais respeitável que seja o nome que assine, deve ser rejeitado. Então, Kardec já está dando o tom para a gente. Use a razão. E é o que ele vai fazer. Não importa se quem assinou lá foi Jesus Cristo. Para ele, se dentro da razão, da lógica, do que ele coloca aqui, de uma cadência, né, de uma didática, não tem fundamento, não serve. É o que ele está falando para a gente, também serve para a gente nos dias de hoje, né, gente? E ele fala o seguinte, mas mais do que isso, ainda assim, como ser humano, eu posso errar e de repente deixei passar. Como é que ele fez isso? Concordância. Como é que se tinha concordância naquela época? Se eram espalhadas as mensagens em todos os lugares do globo e ele recebia, ele viu o seguinte, ele pode até gostar de uma mensagem, mas tem concordância com outras? Não destoa totalmente. Então essa não é a mensagem que tem que ser propagada, porque ela vai haver concordância. Detalhe, os médios não eram próximos uns dos outros. E aí ele ainda fala assim, que algum médio, né, poderia ainda assim se indagar, né? Mas será que é seguro? Né? Será que eu estou fazendo a mensagem certa? Mas ele diz mais do que isso. E aí se fosse do mesmo centro, às vezes uma pessoa só, ela tem uma dificuldade. E aí do mesmo centro você vai dizer assim, tem uma concordância, não é isso? Mas ele diz assim, não, porque aí você ainda podia estar induzido ao erro ali, porque uma pessoa sozinha, porque às vezes a gente se fascina, a gente acha que a gente é bom demais. Quando você tem numa casa espírita, você pode ter muita gente ali também com a mesma identidade de ideias. Agora, se você tem estranhos, né? Pessoas estranhas às outras e em diversos lugares, aí você tem o que ele está falando do critério que ele também estava usando. Então, era difícil, né? Não vamos dizer que é impossível porque a gente não estava lá, né? Mas o que ele está dizendo é o seguinte, nesse caso, você tem uma grande chance de você estar coadunando. Por quê? Porque você utilizou vários critérios. E aí ele fala o seguinte, mais uma coisa também, né? Primeiro é que também é o teor da mensagem que ele vai dizer. E ele vai falar o seguinte também, que ainda assim tem coisas da doutrina espírita que ainda não são reveladas. E nesse caso tem algumas coisas que ele diz que não teriam força de lei, ou seja, no sentido dele publicar como uma verdade absoluta. E aí nesses casos, que não serve só para aquela época, para a didática do livro, mas para a nossa vida, que a gente tenha o cuidado de dizer o seguinte, né? Se a gente for passar, que a gente tenha reserva de passar essa informação. E ainda assim, que você coloque lá, né? Que se trata de repente de uma visão pessoal nossa e não uma visão dos espíritos. É uma coisa também que ele chama a nossa atenção nessa introdução. E aí ele fala por isso, aí ele fala, e daí, se você não tem a concordância, se os espíritos não fizeram, ou se fizeram, mas ainda não virou lei, você vai ter maior prudência ainda de publicar, né? E se você achar que deve, elas devem ser apresentadas como opiniões individuais. Mais ou menos provável, mas tendo em todo caso necessidade de confirmação. E aí ele diz o seguinte, que os espíritos também mais evoluídos, né, eles não resolvem as coisas de maneira absoluta, né? E aí quando o assunto também é da opinião deles, ele vai dizer isso, que eles vão tratar de acordo, eles vão explicar que era uma visão deles, né? Então ele está ratificando essa questão de que até os espíritos superiores têm o cuidado de dizer quando é uma visão pessoal deles, né? E aí ele fala o seguinte, que não será pela opinião de homem que se produzirá a união, mas pela unidade da voz dos espíritos. E eu trouxe três porque eu achei que tem tudo a ver, né? Não será um homem, muito menos nós, que qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Nem será tampouco um espírito vindo impor-se a quem quer que seja. É a universalidade dos espíritos comunicando sobre toda a terra, por ordem de Deus. Este é o caráter essencial da doutrina espírita. Nisto está a sua força e a sua autoridade.
Deus quis que a sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável, e foi por isso que não a fez repousar sobre a cabeça frágil de um só. Achei lindíssima essa passagem, e é isso que Kardec está dizendo para a gente, né? São as vozes dos Espíritos, porque Deus tinha um propósito maior, de realmente fazer com que o Evangelho fosse edificado na rocha. E aí, para continuar depois de toda essa didática, é o que a gente vai ver ao longo do Evangelho, ele trouxe algumas coisinhas para a gente, né? Explicando aí quem são as pessoas, quem são os personagens. A gente tem os samaritanos, né, que eles tinham um templo próprio, eles foram muito discriminados naquela época, e eles estudavam somente o Pentateuco de Moisés, que são os 5 primeiros livros do Velho Testamento. E aí eles tinham caracteres hebraicos, né? Assim, eles eram bem radicais. Você viam que eles, como dizem alguns, na época de Kardec, eram os protestantes da época, né? Aqueles que destoavam dos outros porque tinham a verdade deles. Era assim que Kardec fez o comparativo deles com os dias da época de Kardec, né? E aí os nazarenos, né? Quem eram os nazarenos, né? Aqueles que adotavam a castidade, a abstinência, né? De bebidas alcoólicas e não cortavam os cabelos. Aí, como exemplo, quem nós temos? Pensa em não cortar o cabelo, a gente lembra de Sansão, né? Samuel foi um dos profetas e João Batista, a gente sabe, também era um nazareno. Então, para quem não sabe, fique sabendo agora. Os publicanos, né? Todo mundo já ouviu falar, a gente vai ouvir muito na Bíblia, a gente pode não saber, a gente podia não saber quem eram os nazarenos. Samaritanos, com certeza, nós sabemos alguma coisa, porque a gente ouve lá, a gente lembra de algumas passagens, né? Bom Samaritano, a mulher de Samaria. Então, você pode até não saber, mas você lembra. Agora, publicano, eu tenho certeza absoluta que todos nós já ouvimos falar. E se bobear, já até usamos esse termo, né? Então, os publicanos eram esses, encarregados de cobrança de impostos. Vamos lá, gente. Quem gosta de pagar imposto para Receita? Imagina, se hoje a gente já fica assim, né? Chateado, aborrecido. A gente ainda fala assim, paga tanto imposto, né? Assim. Imagina, a gente fica chateado hoje. Quem gosta de fiscal na sua porta? Imagina naquela época também, gente. Algumas coisas a gente tem uma dificuldade de entender até hoje, né? E aí eles falam isso, que eram pessoas que faziam essas cobranças, né? E não era só em Roma, mas em todo o Império, né? E aí eles lidavam com dinheiro público e ainda tinham seus subalternos. Então nós vamos ouvir muito falar, e eles são pessoas que foram bastante perseguidas, né? Por conta da atividade deles, né? E não eram vistos com os bons olhos, essa é a verdade. E aí os peageiros eram aqueles encarregados lá deles, sabe? Quando você tem o chefe, tem o menor. Só que esses só recebiam o pagamento das passagens, entradas nas cidades, era isso, né? E aí, como eles diriam que seria hoje o que Kardec na época dizia que era o que seriam os aduaneiros, os cobradores de taxa sobre mercadorias. E aí os escribas, né, seriam aqueles, né, o povo que escreve, né, o principal secretários dos reis, né, era um povo mais, né, estudado. E aí a gente vai pensar, sei lá, são aqueles que, especialmente doutores, que ensinavam a lei, né, aquele povo lá de conteúdo. E eles ensinavam a lei de Moisés, né. E aí eles faziam como os fariseus, né, participando dos seus princípios e de sua aversão aos inovadores. Por quê, gente? A gente tem muita dificuldade, Jesus vai falar sobre ele, não fazem isso também os escribas e fariseus? A gente sabe que às vezes a gente tem uma dificuldade de lidar com o novo, especialmente quando aquilo nos tira da zona de conforto. E aí era muito mais cômodo para eles deixarem do jeito que está do que mudar, né? E aí é o que ele fala que Jesus, por isso que Kardec vai chamar a atenção da gente, que Jesus já falava dessa questão, porque sabia o que tinha por trás. Se o intuito realmente fosse estudar, ensinar, com certeza Jesus não teria feito, mas é porque tinha uma questão por trás, que era uma questão econômica e financeira, que nós vemos na Bíblia de uma forma em geral, e nós vamos ver isso ao longo das passagens que nós vamos estudar, embora, voltamos a dizer, nós não vamos nos ater a essas questões polêmicas, mas de vez em quando vamos passar por ela para entender. E aí, né, tem as sinagogas, a gente já ouviu falar muito, né? Pega a Bíblia que você vai ver lá vários, né? Mas aí Kardec tem uma questão pra gente. Templo mesmo, nós só tivemos o templo de Salomão, né? Que
Dizem que era maravilhoso, né? É o que nos traz os relatos. E aí que lá os judeus iam para lá para celebrar datas importantes para eles. E durante o decorrer do ano, né, eles tinham o que a gente chama dessas sinagogas, né? Mas a sinagoga não era um templo, era uma sinagoga, um lugar menor, onde aí o que eles faziam lá? Aí sim, eles faziam leitura dos livros sagrados, né? Onde tinha-se comentário, explicação. Talvez hoje, a grosso modo, a gente diria, se a gente fosse pensar, seria assim: você tem um lugar enorme, né, onde as pessoas vão, comemoram os lugares festivos, que é um lugar mais distante, mas você vai só em datas especiais, era assim que eles faziam. E você tem, como seriam mais células, né, que seriam essas sinagogas, na qual você estudaria ali, seria ali o seu dia a dia, porque imagina também ficar, até porque naquela época a gente sabe que era difícil, né, o pessoal caminhava, então imagina como é que era o negócio lá, né, não era simples não. Hoje em dia a gente até fala, vou ali, sei lá, vou visitar um outro centro, pego um avião, 45 minutos, 2 horas, 3 horas, mas naquela época não era assim não. E aí os saduceus, né? Quem eles eram? Eles não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição, ou na existência dos anjos, bons e maus. Ou seja, era um povo meio incrédulo, mas eles acreditavam em Deus, né? Só que eles estavam muito mais voltados para a satisfação dos sentidos. É aquela coisa, eu acredito em Deus, mas o importante para mim agora é o presente, de preferência nas minhas questões materiais, né? Minha necessidade física. Não estavam muito ligado para as questões além, né? Mais espiritualizadas, tinham essa dificuldade. E aí eles falam o seguinte, né? Apegavam-se ao texto antigo da lei, não admitindo nem a tradição, nem qualquer outra interpretação. E aí, com o tempo, é lógico, né? A gente sabe que era uma preocupação também que Kardec tinha, né? É da gente tomar cuidado para a gente não ir criando dissidências e nessas dissidências acabar formando outras coisas. E é o que acabou acontecendo com eles. Eles se tornaram-se o quê? Um partido político, né? Opostos aos fariseus. Então nós vemos que teve essa dissidência, né? Porque era um povo muito mais voltado para a gente falou, para as questões do mundo, né? Do mundo no sentido de não se preocupar, como a gente falou aqui, né? Depois que morrer, não era uma preocupação deles, eles só criam em Deus. Já os terapeutas, né? É difícil, a gente pouco ouve falar deles, né? A gente ouviu depois, Kardec lá vai dizer para a gente. Eles eram extremamente frugais, né? Na alimentação, então era um povo bem natural. A gente até vê que hoje em dia tem gente que já está voltando, que também hoje faz isso, né? Se alimenta muito de fruta, enfim. Eram voltados ao celibato, né? A contemplação e a vida solitária constituindo uma verdadeira ordem religiosa. Então, eu olho isso daqui, me lembra meio que, assim, monge, né? Dadas as devidas proporções, essa questão de uma vida mais interior, né? Se a gente fosse trazer, eu acho que seria nesse sentido, assim, de uma vida mais voltada para si. E aí eles falam que tinham relações com os essênios, né? E a gente vai falar um pouquinho dos essênios. E aí nós temos os essênios, né? Que eram aqueles que moravam em edifícios parecendo mosteiros. Eles tinham formavam uma espécie de associação moral religiosa. Nós arriscaremos dizer que é aquele povo mais voltado realmente para as questões espirituais. Tanto que haviam teorias, né, de que Jesus teria convivido com os essênios, né, porque muito do que Jesus pregava estava bem de concordância aqui com o que eles tinham, né, de verdade. Mas não tem nada comprovado, tá? E Kardec vai dizer isso para a gente também ali. E aí o que Kardec vai dizer então? Que eles distinguiam-se pelos costumes suaves, virtudes austras, ensinando o amor ao Deus e ao próximo. Olha aí, que Jesus ensinou para a gente. A imortalidade da alma, e aí crendo na ressurreição, que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente, mas nós vamos ver que essa ressurreição que eles estão falando é a reencarnação. Mas a gente vai ter um capítulo só para isso, então não vamos adiantar agora a nossa pauta. Eram também celibatários, condenavam a escravidão, a guerra, tinham seus bens, mas eram incomum e eles viviam da agricultura. E aí a gente tem, né, os fariseus, que eram aqueles que adoravam uma controvérsia. Não tem aquele povo que adora contrariar? Então, os fariseus eram esses aí. Sempre tem aquele pontinho diferente, eram eles, né? E aí o que eles falam? Né? Que eles eram os observadores servis das práticas exteriores, né? Do culto e das cerimônias. É aquele povo
trazendo assim para o nosso dia a dia, às vezes aquela nossa... aquela coisa que a gente está muito mais preocupada com a forma, né, de parecer um religioso do que verdadeiramente viver com a religiosidade dentro de nós, né, praticando realmente aquilo que era ensinado na época, né, e que hoje em dia nós também praticamos. Então, é disso que eles estão falando aqui, né? Claro que eles não gostavam de nada que inovasse. Por quê? Como os saduceus, por quê? E como os escribas também, porque aí você tira a sua zona de conforto, né? Você sai ali daquele mundinho que para eles era conveniente, porque eles dominavam e eles manipulavam. Essa é a verdade, né? Então, eles falam o seguinte, que Kardec fala o seguinte pra gente, que a religião para eles mais era, né, um meio de subir do que objeto de uma fé sincera. Aquela coisa assim, para eu chegar no meu caminho, o que eu preciso? É mais cômodo que a religião me ajuda nesse caminho. É nesse sentido aí. E aí depois, né, Kardec vai trazer para a gente dizendo o seguinte, que além disso, né, antes mesmo da gente pensar na doutrina cristã, os filósofos já falavam sobre ela. Então, Kardec vai trazer para a gente os conceitos de Sócrates e Platão. E aí, para isso, ele trouxe para a gente vários itens, falando dessa doutrina, né, das filosofias que na época eram praticadas, e como elas já coadunavam com a doutrina espírita, mostrando o seguinte, a doutrina espírita, ela não foi revelada para a gente em 1800, não foi isso, né? Ela já teve precursores, enfim, a gente vai falar mais sobre isso depois, ao longo do Evangelho, mas ele deixa o seguinte para a gente, o que você acha que é novo, o que você acha que está começando agora, não está começando agora não. Lá atrás, se a gente fosse mais lá atrás, você viu, os essênios já falavam, os filósofos já falavam, então não é o que eu estou trazendo, que os espíritos estão trazendo e eu estou codificando, melhor dizendo, para não haver dificuldade no entendimento, não é novidade, não é de agora. Na verdade, já vem, como dissem lá os espíritos, né? O que a gente está fazendo o espírito da verdade, você está levantando, né? Você está trazendo a claridade, né? E tirando a venda dos nossos olhos. E aí, para isso, né? Ele faz o seguinte, Kardec faz o seguinte para a gente, ele fala que os filósofos já falavam da imortalidade da alma, da reencarnação e da erraticidade. Para isso, ele traz algumas coisas para a gente. Primeira coisa que ele fala é o seguinte, no item 1, né, que o homem é uma alma encarnada. Isso era o que eles já diziam lá, os filósofos, né? Ou seja, que eu tenho um corpo, né, que eu tenho um espírito, e antes mesmo, antes da sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais. Então, daí já está falando da imortalidade da alma, que antes mesmo de eu encarnar, eu já existia. A outra coisa que ele fala, né, que é uma coisa interessante, que tem a ver com a imortalidade da alma, e aí a gente pensa também da questão do período da perturbação, que a gente causa dificuldade, que o corpo nos cerceia. O que ele fala pra gente? Que a alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar, né, algum objeto, enfim. Aí claro que aí ele vai falar na linguagem dele, mas trazendo pra gente, a gente sabe o seguinte, e a gente aprende isso quando fala de dobramento, quando a gente desencarna, quando Kardec pergunta lá, é mais fácil encarnar ou desencarnar? A gente acha que é desencarnar, né? Mas os espíritos dizem que não, porque na verdade a gente está voltando para a verdadeira pátria. Isso é que nos tolhe. A matéria, ela não permite que o espírito haja com toda a sua capacidade. E isso eles já falavam nessa época lá, que a gente, o corpo, ele dá uma dificuldade para essa alma. E aí ele fala, enquanto estivermos no nosso corpo e a nossa alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade, né? E aí se a gente fosse trazer para a nossa vida, é o quê? Está falando o quê? Da verdadeira pátria espiritual, da imortalidade. Nós sabemos que nós estamos aqui de passagem, mas qual é a verdadeira pátria? Qual o verdadeiro lugar que nós vamos realmente viver?
É o mundo espiritual, a gente sabe disso, né? Embora às vezes a gente confunda, né? Quando a gente estava lendo isso daqui, a gente pensou nisso. Nossa, Sócrates e Platão já falavam disso, né, na época, e a gente vê que a gente, eles já percebiam essa dificuldade, a gente vê que é uma coisa que Kardec depois trouxe para a gente, e quando a gente estuda, a gente percebe que realmente tem, né? E aí ele fala o seguinte, né, que a alma impura também encontra-se pesada e novamente arrastada para o mundo visível. O que é essa alma impura? Aí a gente está falando do quê? Além da imortalidade da alma, a gente vê que a gente tem vários conceitos aí que eles trazem para a gente. A gente está falando do quê? Da evolução. E nós sabemos que cada um de nós temos uma evolução, não é isso? E aí, dependendo da nossa evolução, a gente vai ter maior ou menor dificuldade. Quanto menos evoluído, mais apego nós teremos às coisas terrenas, né? E aí, então, ele fala nesse, né, que a gente falou das falas da influência do corpo, né? 3 e 4, né? E aí a gente também está falando da evolução. Onde mais ele fala? No item 7 e no item 8, que a gente também vai trazer para a gente, né? Aí vamos lá. No item 7. O que ele fala para a gente? A preocupação constante do filósofo, tal como compreende Sócrates e Platão, é de ter o maior cuidado com a alma, né? Por quê? Porque foi o que a gente falou, porque nós sabemos que nós estamos aqui de passagem e se nós cuidarmos bem da nossa alma, obviamente estaremos cuidando bem do nosso corpo, porque estaremos colaborando com a nossa evolução. Então a alma que ele está falando é o seguinte, quais são os frutos do espírito, né? O que a gente realmente precisa melhorar? É isso. E aí ele fala o seguinte também, né? Se a alma é imaterial, ela deve passar após a vida. Mais uma vez ratificando para a gente a questão da imortalidade. Outro item que ele traz para a gente, né, que é muito interessante, chamando de daimon, que aí Kardec vai explicar para a gente que naquela época daimon não significa demônio, como a gente entende, mas uma inteligência. Ele vai dizer o seguinte para a gente, eles falam sobre isso, né, que cada um de nós temos após nossa morte, o gênio, né, esse demon, que nos havia sido designado durante a vida, né, nos leva a um lugar, né, onde se une. Então a gente vê aí que ele está falando do quê? Desse espírito protetor, que nós também vamos aprender, somos familiarizados com a doutrina do espírito, e também tem outras religiões que falam, né, anjo guardião, enfim, espírito protetor, mas a questão eles já falavam naquela época, e eles falam que eles preenchem o espaço e separa do céu e da terra, né? Então, tá falando, e a gente lembra daquela frase que Jesus dizia, né? O Espírito sopra onde quer, né? Então, a gente sabe que nós estamos aí, né? Então, os espíritos protetores estão nesse assunto. E aí, o que acontece que ele também fala para a gente, né? Ele fala, né? Ele falava sobre as virtudes como um dom, que está lá no item 17. Só que a gente sabe, né, que, na verdade, a gente não é dom, né? A gente sabe que a gente desenvolve e nós vamos, ao longo do tempo, o quê? Evoluindo, e à medida que a gente evolui, a gente conquista certas coisas, né? Então, eles falam no item 17 o seguinte, a virtude não pode ser ensinada, ela vem por um dom de Deus aos que a possuem. Então, dadas as devidas proporções, é óbvio, naquela época coisas que coadunam. A gente entende hoje que não foi dada por Deus. Na verdade, nós conquistamos. E à medida que a gente evolui, a gente conquista. E se a gente conquista, a gente... Você vem com aquela sua conquista, né? Porque você trabalhou e você conquistou esse que eles chamavam dessa virtude, né? Que não foi ensinada, mas é óbvio que a gente sabe que a gente desenvolve as nossas capacidades, porque a gente começa simples e ignorante e vai evoluindo. Mas o que ele estava dizendo para a gente nessa época, na visão deles, você não ensinava essas coisas, né? Você tinha aquela habilidade, ela era sua, era inata. Mas aí, trocando em miúdos, a gente sabe que é porque a gente evoluiu, nós tivemos uma outra vida, aí volta na imortalidade da alma, né? E a partir daí nós fomos melhorando. E aí,
a outra coisa que ele fala, né, é sobre a questão da cura da alma, né? Que ele fala o seguinte, o que ele falava? O que ele falou? Se os médicos fracassam na maior parte da doença é porque tratam o corpo sem a alma. E porque se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. Olha só, naquela época eles estavam falando o seguinte, gente, vocês acham que o problema está no corpo? Não está, o problema está no espírito, né? Pra gente, o espírito, a alma encarnada. Mas eles falavam sobre isso nessa época. Olha a concordância. E depois a doutrina espírita veio dizer exatamente isso pra gente, né? Que se a gente tem um corpo doente é porque nosso espírito, enfim, aí depende da história, obviamente, mas o que a gente está falando assim, é porque o espírito imprime, né, através do espírito, as questões no corpo, né? Não é o inverso. Então o que ele estava chamando a atenção é o seguinte, médicos, vão mais a fundo, né? Vamos estudar um pouquinho mais essa alma. A doutrina espírita vem dizer isso pra gente, mas naquela época já dizia. Então, o que Kardec está dizendo é o seguinte, não tem nenhuma novidade no que nós estamos dizendo aqui. Outras pessoas já disseram, outras formas foram abordadas, mas essas questões elas já foram ditas há outro tempo atrás, né? E aí, ele também fala da riqueza como prova, que aí é óbvio, ele diz que a riqueza é um grande perigo, né? E a gente sabe que está lá no Livro dos Espíritos dizendo que todas as provas são difíceis, né? Mas a riqueza ela é um pouquinho mais complicada. Os Espíritos não dizem que é mais difícil, né? Porque depende, mas o que ele está dizendo é isso aí, né? É um grande perigo nesse sentido da aprovação. Então, olha quantos conceitos eles trouxeram para a gente aí, antes mesmo de nós falarmos em doutrina espírita. E aí outro ponto também que eles falam sobre reencarnação e erraticidade está lá no item 9, 10 e 11. Vamos lá para a gente finalizar. Ele fala no item 9 que se a morte fosse a dissolução total do homem, né, isso seria de grande vantagem para os maus, né, porque após estariam livres. Então ele está indagando, que é uma coisa que a gente fala, realmente, e a gente vê isso, né? Eu acho que é uma das perguntas que com certeza quem não é espírita de berço já se fez. Mas, se só tem essa vida, por que eu tenho que ser bom? Então eu faço atrocidades, qual é a minha intenção de melhorar se eu não tenho perspectiva de nada? É o que eles naquela época já se indagavam. E nós, talvez que quem não foi espírita de berço, fatalmente em algum momento se questionou e foi um dos motivos que talvez trouxe para cá. Mas será que tudo acaba? Mas será que uma vida minha vai ser o suficiente para me condenar ao céu ou ao inferno? Ou eu sou bom ou eu sou ruim? Fatalmente foi uma pergunta que quem não é espírita de berço se fez. Quem é? Não, porque já entende a reencarnação, então já está ali no entendimento da doutrina espírita, né? Mas quem não foi, com certeza se indagou sobre isso. E aí ele fala o seguinte, que o corpo também conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que se teve com ele ou dos acidentes que sofreu, né? E a gente está falando o que daí? Das lembranças do perispírito, é o que ele está trazendo aí para a gente, né? E dizendo o seguinte, a gente não deixa de ser quem nós somos, claro, falando da questão você não conserva, a gente sabe que essa questão aí, você desencarna, você não precisa conservar, mas tem gente que às vezes se apresenta para os outros dessa forma, não é isso? Mas o que ele está dizendo para a gente, que a gente traz para a doutrina espírita, né, dando as proporções, é óbvio que é o seguinte que ele fala também, né, que a gente conserva os traços evidentes do seu caráter e seus sentimentos. É o que a gente fala, né? Morreu, ninguém fica santo porque morreu. Na verdade, eu morri, desencarnei, né? Morreu o meu corpo físico, mas a Barbarella, enquanto individualidade, né, e ser imortal, ela não vai deixar de ser. Então, se eu sou teimosa, eu vou continuar sendo teimosa. Se eu sou generosa, eu vou continuar sendo generosa, né? E é isso que ele está dizendo aqui. Então, não é isso que vai trazer a santidade ou não. É uma característica das pessoas, né? E aí ele fala, né, de duas uma, ou a morte, eles questionando, né, como os filósofos faziam muito isso, né? Porque se você fosse pensar assim, isso, a morte é a destruição absoluta e a passagem de uma alma para outro lugar. Que são as indagações que se fazem, né? E aí ele volta a dizer, né, se realmente a morte fosse o final de tudo, qual seria o objetivo? Então Kardec vai trazer esses estudos para a gente, né, de Sócrates e Platão, para ratificar aí
a informação de que a doutrina espírita já existe de longa data, né? Não tem novidade. Na verdade, a gente só está levantando esse véu e trazendo à tona algumas coisas que de repente estavam obscuras, como foi dito no prefácio. Tá bom, queridos? Era isso que a gente tinha para hoje. Não percam a próxima aula, leiam os capítulos para verem afiado e a gente se vê numa próxima. Até lá!